Olá, comunidade educativa. No âmbito do domínio da autonomia curricular e da cidadania e desenvolvimento, a turma 1º A dos cursos profissionais de Restauração e Bar e Informática e Sistemas tem a honra de ter hoje aqui o nosso diretor, professor António Luís, a quem vamos fazer uma entrevista sobre toda a problemática da pandemia Covid-19 e o seu impacto na nossa escola e não só. Começarei eu e de seguida outros colegas vão fazer várias perguntas. Olá, Sr. Diretor. Bem-vindo e muito obrigado, em nome da turma, por ter aceitado o nosso convite. Começo por lhe perguntar que impacto trouxe à sua vida pessoal e profissional ter de lidar com uma nova situação de pandemia enquanto diretor de um agrupamento de escolas. Boa tarde, aproveito para vos cumprimentar a todos, agradecer o convite, porque me permite sempre também esclarecer e dar alguns dados que são importantes para a comunidade relativamente a esta matéria. E indo diretamente por outro lado também felicitar-vos pela iniciativa. Acho que é importante fazer este trabalho. Informação é isto mesmo, e vocês estão a tentar prestar uma informação importante nesta altura, relevante para toda a comunidade e para todos aqueles que nos ouvirem. Relativamente à questão, obviamente que isto trouxe um impacto enorme, sobretudo por duas razões, porque é uma novidade, não é propriamente uma novidade simples de gerir, e vem por uma outra razão, vem acrescentar ao trabalho que nós já tínhamos, ou seja, nem nada diminuiu ou diminuíram as tarefas que nós e as obrigações, toda a vida complexa que tínhamos no dia-a-dia, ainda veio acrescentar mais a esse nível. As transformações foram grandes, muitas delas vocês sabem, não é do conhecimento comum, mas destacaria algumas. Por um lado, a necessidade que houve logo de fazer uma adaptação dos espaços. Os espaços que estavam vocacionados para toda a gente pudesse estar junto, embora não fosse a tática de todos ao molho, mas não podiam, em cada secretária, podiam estar 2 pessoas. Nós tentámos, até à exaustão, dentro daquilo que eram as nossas possibilidades, os equipamentos que tínhamos, tentámos que em cada secretária ficasse apenas um aluno. Foi necessário adquirir mobiliário, foi necessário redesenhar as salas, e isto obviamente que deu bastante trabalho. Porque quando nós não fazemos esse trabalho, mesmo que seja um problema destes que ninguém o consegue prever, nem consegue ter capacidade de resolver todos os problemas de imediato, a verdade é esta. Como vocês sabem, infelizmente na nossa sociedade, não será um problema só do nosso país, mas quem está no terreno, quem trabalha, quem faz alguma coisa, é que é sempre o criticado e o responsabilizado. Então nós tínhamos que fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para contribuir para a resolução do problema, nem tanto, mas sobretudo para não deixar que tomasse outras proporções que seriam muito graves para todos nós, porque estamos a falar da vida das pessoas. Bom, mas como eu estava a dizer, para além do mobiliário que foi necessário adquirir e reorganizar, foi necessário adquirir produtos de desinfecção e limpeza, foi necessário uma outra coisa muito importante, e que veio também pôr um bocadinho a nu aqueles que eram os problemas já dos alunos, das escolas, dos encarregados de educação, que era a falta de equipamento informático. Nós estamos numa fase em que já todas as pessoas deviam estar minimamente familiarizadas e portadoras desses equipamentos, mas reparámos que de facto assim não era, e era necessário resolver esse problema. Como é que fizemos? Tentámos, dentro daquilo que eram as nossas possibilidades, mais uma vez, ou seja, tentámos recolher todos os equipamentos que nós podíamos ceder aos alunos que estavam carenciados dos mesmos, articulámos com o município, que também demonstrou sempre uma enorme boa vontade e predisposição para ajudar a aquisição de tablets e de hotspots de internet. A própria comunidade educativa organizou-se no sentido de também, junto da mesma, quem tivesse equipamentos que pudesse facultar, os doasse para serem emprestados aos alunos. Claro, foi necessário fazer esse trabalho, um trabalho de profundidade, bastante complexo, e depois, claro, a consequência que nós tínhamos um problema para resolver, uma resposta a dar de imediato. O diretor, muitas vezes, ao sábado e ao domingo, teve que andar aí pelos locais mais distantes a entregar equipamento, porque o que o diretor pretendia, como todos, era que na segunda-feira os alunos estivessem habilitados a participar nas aulas por ensino à distância. Por isso, não se conseguiu no tempo que desejaríamos, mas tentámos ao longo do tempo, e penso que conseguimos suprimir as principais dificuldades.
Que condicionalismos, do seu ponto de vista, estes quase 2 anos de pandemia trouxeram à vida académica e familiar dos alunos em geral? Bem, em relação à vida familiar, claro que isto trouxe grandes transformações. Nós não podemos pensar só no nível e nos escalões, nível de ensino, escalões etários dos alunos da escola secundária, local onde estamos neste momento. Nós temos de ter a noção de que também ficaram em casa crianças da educação pré-escolar, que têm algumas delas com 3 anos de idade, alunos do primeiro ciclo. Se as crianças da educação pré-escolar não existiam tantos problemas a nível do desempenho académico, já o primeiro ciclo esses problemas existiam. Ou seja, logo numa primeira fase as famílias tiveram que se reorganizar porque alguém tinha que tomar conta dessas crianças, do modo geral, se fossem da educação pré-escolar, fossem do primeiro ciclo, e depois também a necessidade de os apoiar no momento em que as aulas estavam a ser transmitidas, os contactos entre a escola e as famílias, ou os alunos, estavam a acontecer. Muitas dessas famílias, naturalmente, que têm trabalho também, porque nem todos os trabalhos pararam, nem todas as pessoas ficaram em casa. Logo daí, houve uma grande transformação da vida pessoal, quer das famílias, quer dos alunos. A nível académico, naturalmente, mais para uns do que para outros, conforme a autonomia que cada um tem, conforme os equipamentos que cada um tem, mas a verdade é que, se para o ensino secundário já podem trabalhar com alguma autonomia, ou pelo menos devem, porque nós sabemos que muitos não aconteceu assim, pareciam alguns que se calhar em termos de comportamento deviam estar mais ao nível do primeiro ciclo, mas não são muitos, felizmente, mas que vocês sabem, há sempre alguma falta de responsabilidade, mesmo naqueles que são mais velhos, mesmo naqueles que são adultos, por isso não é uma crítica para ninguém, é se calhar um alerta para o futuro, mas em termos académicos, quem é que sofreu mais? Sobretudo o primeiro ciclo. Os alunos do primeiro ciclo, não, como devem compreender, e certamente alguns de vocês têm irmãos mais pequenos, não têm a capacidade de se ligar à escola pelos meios tecnológicos de forma autónoma, sozinhos. Para além disso, quando a aula está a decorrer, é necessário estar ali alguém que os vai até alertando, que vai chamando a atenção, porque tem uma tendência para se desconcentrarem muito maior, para se dispersar muito maior do que os mais velhos. Por isso, em termos académicos, alguns sofreram muito, nomeadamente os alunos do primeiro ciclo, e outros também pelo facto de não terem os equipamentos necessários para terem sessões assíncronas, ou melhor, as chamadas aulas assíncronas, nem síncronas nem assíncronas. Nós tínhamos famílias que na primeira fase recebiam em casa documentos em suporte de papel, era a única forma de contacto e de comunicação com a escola. Ora, naturalmente, o ano letivo ia decorrendo, naturalmente, ao nível das aprendizagens, ao nível académico, resultaram daqui grandes prejuízos, que estamos a tentar superar e vamos superar, porque também temos de ter noção, se os mais novos foram aqueles que mais sofreram, também são os mais novos que têm uma carreira mais longa pela frente, ou seja, que têm mais tempo para recuperar. Não é necessário ninguém estar alarmado, nem andarem muitas vezes de forma demagógica a jogar com estes dados, porque ninguém perdeu a vida, ninguém perdeu o futuro por causa de 2 ou 3 meses que ficaram em casa. Eu podia dar aqui vários exemplos, que muitas vezes até por razões de saúde, que estiveram anos fora da escola e conseguiram ter uma vida académica de sucesso. Por isso, tudo está a tempo de ser recuperado, mas naquele momento específico, claro que houve muito prejuízo. Como foi a relação do agrupamento com as instituições e autoridades de saúde locais e nacionais durante todo este processo? Houve sempre acordo do procedimento ou nem por isso? A relação a nível local foi essencialmente com a autarquia, o município e a senhora delegada de saúde. A nível nacional era feito sobretudo através de plataformas que quer a mais regional, ou seja, sediadas em Coimbra, quer a nível nacional, foram lançadas e nós através dessas plataformas colocámos algumas dúvidas, algumas questões, noutras introduzíamos alguns dados. Como quase sempre, a nível nacional não corre bem porque nós colocamos as questões e muitas delas ficam sem resposta. Por isso, nem vou estar a alongar muito em relação a essas. A nível local, por parte do agrupamento e do município, houve uma boa coordenação, quer na gestão do problema, dos contágios, quer na gestão das dificuldades, como já dei o exemplo há pouco, de encontrar soluções tecnológicas para manter os alunos ligados à escola. Por isso, acho que houve uma boa articulação, fizeram-se, ou melhor, encontraram-se soluções
para os principais problemas. Ao nível da relação com a Sra. Delegada de Saúde, a relação foi sempre muito cordial, muito próxima. Eu confesso que até foi com alguma surpresa que não consegui obter resposta em relação ao convite para ela dar também um testemunho em relação à gestão da pandemia. De qualquer modo, o que eu posso dizer é que ela sempre esteve num contacto muito próximo comigo, sempre houve uma boa relação, uma boa gestão. Depois, em termos de critérios, houve ali alguma disparidade, mas acredito que também não dependerão dela, certamente que estará a seguir instruções, porque se até uma dada altura um contágio numa turma implicava que a turma fosse toda para casa, ficasse toda em isolamento, mesmo estando negativo, a partir de determinada altura não era assim, ficava quem estava em casa, quem estava contagiado, e houve momentos em que nem testes para toda a turma aconteceram. Mas, de qualquer modo, o que eu posso dizer, mas lá volto a reforçar, isto provavelmente seriam instruções que a Sra. Delegada da Saúde também tinha, porque há instruções que vêm a nível nacional, eventualmente poderemos mais a seguir falar naquilo que eu acho que é a gestão nacional, mas no que diz respeito à relação com a Sra. Delegada de Saúde, com o município, foi boa e obtive sempre da parte deles a melhor resposta. Que opinião tem acerca da forma como os vários setores da escola, alunos, professores e funcionários lidaram com a Covid-19? Claro, em termos emocionais, naturalmente com muita apreensão, com muita preocupação. Todos reagimos de forma diferente, mas penso que foi mais ou menos regra geral, todos ficaram preocupados, quer por um lado com as consequências, quer pelas transformações que implicaram na escola. No entanto, aquilo que me foi dado a observar, eu já tive a oportunidade noutros fóruns, noutras ocasiões de o destacar, houve no meu ponto de vista, uma grande reação por parte de todos. E se por parte dos professores não se esperaria outra coisa, e não é mais do que a obrigação, também, quer por uma questão de formação, quer pela idade que têm, estamos a falar de adultos, ao nível dos alunos foi de facto a grande surpresa, porque estamos a falar de pessoas que a maior parte ainda não são adultos, e houve de facto um espírito de colaboração por parte de todos. Quando digo todos, estou a generalizar, não estou a dizer que foi a totalidade, foram mesmo todos sem exceção. Claro que houve exceções, havia sempre um aluno ou outro em que era necessário mais do que uma vez alertá-los para o uso da máscara, mas de um modo geral eu fiquei positivamente surpreendido, não esperava tanto, confesso, em função da idade que tem, mas fiquei surpreendido com a reação. Foram muito colaborantes, foram muito conscientes. Quando regressaram à escola, cumpriam as sinaléticas, cumpriam de um modo geral o distanciamento. Raramente se viam alunos sem máscara, por isso aproveito para deixar aqui essa felicitação aos alunos por esse comportamento. Pessoal não docente, a mesma coisa. Foi de facto uma grande surpresa a forma como eles assumiram a responsabilidade, perceberam que eram aqueles que estavam em contacto com os alunos e quem estava ali o ponto intermédio entre os professores e os alunos, entre a direção e os alunos, e perceberam que de facto o papel deles era fundamental, era se calhar talvez o mais importante de todos, e de facto conseguiram sempre ter esse sentido de responsabilidade, mantinham os espaços limpos, ou davam orientações aos alunos e ajudavam naquilo que era necessário. Resumindo, acho que houve de facto uma extraordinária reação da comunidade escolar ao problema no sentido de conter a pandemia. No caso do agrupamento de escolas de Castro Daire, o número de casos e turmas em isolamento tem sido abaixo ou acima daquilo que conhece em termos nacionais? Nós nunca temos uma perspectiva dos números muito próxima dos números das escolas, que era ao nível dos alunos, pessoal docente, pessoal não docente, das ocorrências, do número de casos de contagiados, nomeadamente. Agora, pelos dados que me foram disponibilizados e que me foram dados a conhecer, tenho a certeza de que estivemos muito abaixo daquela que será a média nacional. Nós tivemos 8 professores infectados, e é bom que se diga que
não foram infectados ou contagiados dentro do espaço da escola. Tivemos 7 pessoas de pessoal não docente, 7 assistentes operacionais, e o registro que temos é de 39 alunos. Eu digo o registro que temos porque pode, entretanto, ter havido alguma situação que não tenha sido reportada à escola, à direção da escola, e que tenha sido tratada diretamente entre Saúde 24, o delegado de saúde, médico de família, nomeadamente quando estavam em confinamento, é possível que tenha existido algum caso que nós não tenhamos tido conhecimento. É importante também destacar o que eu já disse em relação ao pessoal docente, aplica-se ao pessoal não docente e aos alunos. É importante destacar um elemento que eu considero importante. Tirando uma turma, não adianta estar agora aqui a mencioná-la, mas tirando uma turma em que é quase claro, porque nós não vemos o vírus entrar no organismo das pessoas, mas é quase claro e comprovado que foi já em função das relações que tinham ao nível de escola, mesmo não sendo dentro da escola, mas ao nível de escola, tirando esse caso, a esmagadora maioria das situações de contágio foram no exterior, ou seja, na família, na comunidade local à qual pertencem. No caso, houve uma situação de uma turma em que, de facto, houve essa transmissão entre alunos, mas tudo indica que até foi pelo facto de se terem juntado num restaurante e almoçado todos juntos. Isto para reforçar o que disse há pouco. O trabalho que foi feito pelos professores, pelos funcionários e o sentido de responsabilidade dos alunos foi tal que o número de contágios que possam ter ocorrido, e digo possam, que mesmo assim não há nenhum que nós tenhamos suspeita que possa ter sido dentro do estabelecimento escolar. Por isso, como estava a dizer, o número de contágios que existiu, praticamente nenhum, ou a esmagadora maioria foram fora, praticamente nenhum foi dentro do estabelecimento de ensino. Penso que é um dado importante porque, de facto, também vem, no fundo, quer reforçar aquilo que disse há pouco, quer também valorizar ainda mais o trabalho que foi feito por todos, quando me perguntavam qual foi a postura, mais ou menos isso, a postura da comunidade escolar. Qual foi o maior entrave ao processo das aulas online, no seu entender? Como prever esses condicionalismos no futuro, caso sucedam novas pandemias? O grande problema eu já o abordei de forma superficial, mas já o abordei numa das questões anteriores, e que tem a ver, naturalmente, com a falta de meios tecnológicos para que os alunos pudessem estar mais tempo em sessões síncronas, por um lado, numa primeira fase, não sendo tão ambicioso, poder estar em contacto com a escola, logo por aí, porque em muitas situações nem isso se conseguia. Mas naquilo que entendemos como normalidade, dentro da normalidade, seria expectável, ou pelo menos desejável, que todos os alunos tivessem equipamentos de forma que pudessem participar nas aulas online sem problemas de som, sem problemas de imagem, e alguns nem tinham som, nem tinham imagem, ou não tinham uma destas coisas. Como é que isto se resolve? Em boa parte resolveu-se, pelo menos remediou-se, porque quando eu disse há pouco que tivemos que juntar e organizar os equipamentos que tínhamos para poder ceder, estamos a falar de equipamentos já com bastantes anos, com um uso já bastante acentuado e de facto depois tinham algumas dificuldades, nunca tinham uma comunicação dentro de padrões desejáveis. De qualquer modo dava para comunicar. Mas de qualquer forma resolveu-se ou remediou-se o problema. Entretanto, com a aquisição de tablets por parte do município e com a aquisição de tablets por parte do agrupamento, também ficámos em posse de equipamentos que já nos permitiam uma qualidade nessa ligação entre o aluno e a aula em direto, vamos chamar assim. E depois uma medida que todos conhecem, que foi desencadeada pelo Ministério da Educação, que é a atribuição de computadores, uns kits, em que é composto por computador, por hotspot, de forma que tenham equipamento tecnológico, tenham ligação ao nível da acessibilidade pela internet, para que as aulas decorram com a necessária normalidade. Agora, não sei se têm conhecimento, mas nós nesta altura, com o ano letivo a terminar, ainda estamos a fazer a entrega de equipamentos. Eu posso-vos dizer que o 9º ano, por exemplo, que é um ano terminal de ciclo, alunos do 9º ano estão nesta altura a receber o equipamento
quando no final do ciclo, no final do 9º ano, têm que o entregar. Vamos aceitar como natural, porque não se consegue, é um problema inesperado e não se consegue resolver no tempo que desejaríamos. De qualquer modo, passou-se um ano e só nesta altura é que está a resolver o problema. De qualquer modo, importante é que esses equipamentos estão a chegar, esperamos que seja conforme foi prometido para todos os alunos e para todos os professores, e quando digo todos os alunos, independentemente do escalão, se tem escalão ou não tem escalão, acho que devia ser para todos aqueles que não tivessem meios, porque muitas vezes as pessoas não têm escalão, mas não têm por aí além grandes rendimentos, os salários são baixos e precisam de ajuda da mesma forma. A solução é esta: se porventura voltar a acontecer um cenário igual, em que vamos ter que estar em isolamento, necessitamos de boa acessibilidade pela internet, bons equipamentos para poder comunicar depois e poder trabalhar. Qual a sua opinião acerca de toda a gestão da pandemia por parte do nosso Ministério da Educação? Isto, ao nível do Ministério da Educação, já falei um pouco, há pouco acerca da questão das plataformas. Foram dadas algumas orientações, foram dadas algumas instruções, mas alguma comunicação interna sem ser publicada foi importante, no sentido de nos organizarmos, de tomarmos algumas medidas. De qualquer modo, necessitávamos de facto de mais informação, de uma informação mais coerente, sobretudo não só do Ministério da Educação, porque algumas das medidas tomadas, das iniciativas desenvolvidas, ou a falta delas, tem mais a ver com um cenário mais macro do Estado em si, do Governo em si, mais do que com o Ministério da Educação. E, de facto, era necessário haver uma maior coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Isto para dizer o quê? Está provado, e muitos dos países conseguiram conter a pandemia sem medidas excepcionais ou de medidas de grande dimensão, foram através de algo que é muito importante e que os especialistas referem: testar e isolar. De facto, foi anunciado ao país que as testagens iam ser frequentes, também nas escolas, não só nas escolas, mas também nas escolas, que é neste momento o tema que nos importa. E de facto, vocês sabem, têm esse conhecimento, fizeram o teste quando regressaram do confinamento e não foram feitos mais testes. Ou seja, algo que é importante, porque no meu ponto de vista neste momento até seria a solução, se me permitem alargar um pouco mais o âmbito da minha reflexão, se calhar seria fundamental para o problema que está acontecendo em Lisboa, Val do Tejo, testar e isolar, e de facto não está a ser feito ao nível que era necessário fazer. Por isso, a situação foi sendo gerida mais ou menos bem, mas faltou efetivamente maior coerência na comunicação. Como eu já tinha dito há pouco, não faz sentido que numa fase um aluno dá positivo na turma, a turma toda vai para casa, noutra fase a turma não faz testes. De facto, há aqui alguma incoerência. E de facto houve uma falha ao nível da testagem, devia ter sido muito, muito maior, mas eu também não... Nós temos que compreender que foi uma situação difícil para todos, imprevisível, e certamente que as dificuldades não foram só nossas, foram de todos os setores, desde os órgãos centrais até aos locais, que é o caso das escolas. Acredito que tenha sido a gestão possível. Que perspectivas tem relativamente ao próximo ano letivo? Um otimismo moderado. Se por um lado nós sabemos que a vacinação está a decorrer, também sabemos que não está a decorrer com a celeridade que nós pretendíamos para que se conseguisse atingir a imunidade de grupo o mais cedo possível. De qualquer modo está a decorrer, isso já nos deixa alguma segurança naquilo que pode ser o próximo ano letivo. Por outro lado, também, em oposição àquilo que eu acabei de dizer, vemos a evolução atual da pandemia no país. Está mais uma vez descontrolada, porque, no meu ponto de vista, mais uma vez, não estamos a ser
proativos, estamos apenas a ser reativos. Nós não estamos a prever os problemas, a antecipar os problemas, estamos apenas a reagir quando eles existem. Isto deixa-nos, de facto, algum receio em relação ao futuro. De qualquer modo, como eu disse, com a evolução da vacinação, é possível que tenhamos um próximo ano um pouco mais tranquilo, até porque esta vaga que neste momento está a aparecer, vamos ver como é que vai ser controlada, mas mesmo que atinja proporções que nós não desejamos, acredito que já estará numa fase de crescente quando se iniciar o próximo ano letivo. Mas independentemente disso, é importante deixar a mensagem bem clara. Nós não sabemos qual é o prazo ou o tempo em que a vacinação faz efeito. Ainda há muitas outras situações para descobrir e também sabemos que as variantes vão aparecendo. Por isso, independentemente de estarem vacinados ou não estarem vacinados, da vacinação estar ao ritmo que nós desejávamos ou não, é importante que nós não aliviemos nas nossas medidas, nas nossas obrigações, na nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? É, permitindo-se que de vez em quando exista uma distração ou outra, é tentarmos estar um pouco mais distantes, ou seja, o tal afastamento físico, uns dos outros, quando estamos a comunicar em sociedade. Por outro lado, não nos descuidarmos em relação ao uso da máscara. Está mais ou menos demonstrado que os piores focos de contágio estiveram em restaurantes, em locais onde há festas e as pessoas não usam máscara. Por isso, o conselho que eu deixo e o repto que lanço é: usem a máscara, não se distraiam em relação a isso, a desinfecção das mãos naturalmente e algum distanciamento físico. Ou seja, vamos ser otimistas, mas temos que ter a consciência de que quanto mais responsáveis formos, quanto maior e melhor for o contributo de cada um de nós, melhor será o próximo ano letivo. Portugal já esteve 2 vezes no melhor da Europa e 2 vezes no pior, como infelizmente parece estar a acontecer neste momento. Acha que já estamos ao fim deste túnel ou ainda há um longo caminho a percorrer até nos livrarmos deste pesadelo? Bem, olhando a situação toda, desde o início até este momento, já vamos na 4ª vaga, já não sei se será a 4ª, será a 5ª, porque isto estamos com oscilações constantes, um sobe e desce permanente. Eu acho que nós não estamos nem no fim, no início do túnel, nós continuamos no meio do túnel sem saber para onde é que devemos ir. A minha análise da gestão da pandemia no nosso país é esta, e penso que há alguns dados que demonstram isso mesmo. Agora, atenção, é importante deixar isto bem claro. Os erros que porventura quem tem funções governativas possa cometer, em nada nos livra da nossa responsabilidade. Nós sabemos quais são as nossas responsabilidades, aquilo que temos que fazer enquanto instituição, enquanto seres individuais, enquanto pessoas. Por isso, nada nos desculpa. Agora, como eu estava a dizer, há alguns dados que de facto, pelo menos acho que dão alguma validade quando eu digo que estamos no meio do túnel sem saber para onde ir. Eu aceitaria que o nosso país embora com muito desgosto naturalmente, mas que o nosso país tivesse sido, na primeira fase, tivesse sido o pior país do mundo. Ninguém estava à espera. Foi algo que nos surpreendeu, mas felizmente nós tivemos, até fomos um dos melhores países no que diz respeito aos dados de infectados e de mortes. E fomos, no meu ponto de vista, por uma razão, sobretudo por uma razão muito simples. Os portugueses já demonstraram, nós ainda há pouco tempo tivemos uma crise, a crise de 2011 com a vinda da Troika, e os portugueses, ao contrário de outros países, demonstraram que estão prontos para arregaçar as mangas, estão prontos para sofrer, se for caso disso, e para recuperar e passar os momentos difíceis. E também na pandemia, na primeira fase, nós e as pessoas, porque muito antes do governo ou de qualquer instituição de responsabilidade ou com responsabilidade nesta matéria ter tomado qualquer medida, nós já andávamos a tomar imensos cuidados, desde a desinfecção ao afastamento. Quando se deu o isolamento, nós próprios já estávamos a fazer esse isolamento, o número de viagens, de deslocações era muito menor, os contactos eram de facto muito menores. Tenho dificuldade em compreender que sejamos os piores do mundo meses depois. Porquê? Porque, entretanto, já não é surpresa. Entretanto, houve a possibilidade de antever os problemas, de os antecipar e já ter as soluções preparadas.
Ora, como eu disse há pouco, aliás, ainda ontem ouvi um especialista a dizê-lo, nós continuamos muito abaixo dos índices de testagem que era necessário e que o nosso país podia realizar. Ou seja, não houve qualquer previsão, mesmo ao nível das máscaras, ao nível da comunicação, em que se dizia que todos vocês sabem que as máscaras não eram necessárias, mas depois afinal já eram fundamentais. Um conjunto de dados que nos leva a achar que de facto foi um bocadinho navegação à vista e não se anteciparam os problemas. Por outro lado, uma péssima comunicação. E uma péssima comunicação também através dos exemplos. Não adianta nós estarmos a comunicar muito e depois darmos exemplos contrários. Como sabem, também foi um assunto polémico, tivemos há dias a Liga dos Campeões em Portugal. Curiosamente, quando no nosso campeonato não podia haver público nos estádios, a final da Taça de Portugal não pode ter público, mas a final podíamos ter a Liga dos Campeões. Porque não tínhamos nenhum problema. Supostamente, a variante Delta não estava em Portugal, diziam os nossos responsáveis. Não é por acaso que mais tarde os ingleses nos tiram da lista verde. E isto demonstra o quê? Das duas uma. Ou existiam dados que eram conhecidos e não nos eram fornecidos, ou, infelizmente, e não sei o que é que será pior, os ingleses sabiam mais sobre a evolução da pandemia no nosso país do que nós próprios. Ora, isto obviamente que não deixa as pessoas seguras, alguma coisa aqui está a falhar. Para além da questão do aceitar da Liga dos Campeões com público, ser um péssimo sinal para as pessoas. O que é que nós vimos naquele período? Para além dos ingleses, porque nós focamos muito nos ingleses, o que nós víamos no dia-a-dia era muita gente a descomprimir e já estar despreocupada. Ou seja, desde a gestão, desde a antecipação dos problemas à comunicação, acho que tem deixado muito a desejar e neste momento nós estamos com um problema muito maior do que uma grande parte dos países. Não sei se voltaremos a ser o pior país do mundo, mas de facto, se não, como costuma dizer, se não arrepiarmos caminho, se não for feito o que é necessário, nomeadamente, volto a insistir, testar e isolar, corremos o risco de voltar outra vez ao ponto em que estivemos quando fomos um dos piores países do mundo. Deseja terminar com algum conselho que julgue importante para a comunidade escolar que lidera? O conselho, no fundo, vou repetir-me em relação ao que disse há pouco. Existem algumas razões para nós estarmos otimistas, para acreditar que o próximo ano letivo vai ser um ano mais tranquilo e mais próximo da normalidade do que foi este, mas não tenhamos dúvidas, vai depender dos nossos comportamentos. Como eu disse há pouco, podem ser e foram cometidos erros, no meu ponto de vista, é a minha opinião, por quem gera a pandemia, sobretudo a nível nacional. No entanto, isso em nada nos responsabiliza. E nós sabemos que não foram os ministros, o primeiro-ministro, o ministro, o Presidente da República, que andaram a festejar a vitória do Sporting em Lisboa. E isso não tem nada a ver com questões clubísticas. Também não foram eles que andaram a aproveitar aquela desorganização que se criou com a Liga, desorganização social, com a Liga dos Campeões. Obviamente que não foram eles, foram as pessoas. E eu, enquanto cidadão, tenho a minha responsabilidade. Por isso, o conselho que vos deixo é que, independentemente dos erros dos outros, independentemente de algumas orientações que possam surgir, há alguns cuidados que neste momento nós não podemos aliviar. Posso-vos dizer que se neste momento, como acontece em alguns países, se porventura alguma entidade com responsabilidade dissesse os portugueses podem deixar de usar máscara, eu não deixaria de usar máscara. No entanto, já tomei as 2 doses da vacina. Ou seja, este é de facto o repto, o conselho que deixo para o próximo ano. Não aliviem nos cuidados, não é necessário para se divertirem, não tem necessariamente que estar uns em cima dos outros. Eu muitas vezes vejo, nomeadamente num bar, café aqui muito próximo, aglomerado de alunos
sem máscara, uns em cima dos outros. Podem estar mais próximos, mas pelo menos usem a máscara. Não estão a usar a máscara, tentem estar um pouco mais distantes. Por isso, o conselho, o repto, no fundo, que deixo é este. Cumpra cada um a sua obrigação e teremos um próximo ano letivo e uma vida em comunidade muito mais serena, sem riscos de internamento, sem riscos de morte. Por isso, estamos a cuidar de nós e estamos a cuidar de toda a comunidade. Muito obrigado, Sr. Diretor, por nos ter concedido esta entrevista. Desejo de melhores dias para todos, muita saúde para si e para toda a comunidade educativa de Castro Daire. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi, claro, um gosto estar aqui. Eu tenho sempre um prazer enorme em estar a trabalhar com os alunos, ainda por cima num tema que é tão importante. Espero ter dado algum contributo também para que os tempos mais próximos sejam um pouco mais tranquilos, nós sejamos melhor, nomeadamente em algo que é fundamental para todos, que é a saúde.